Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa série original, Manancial 7 anos. No decorrer de 4 episódios que serão exibidos toda sexta-feira, às 4h20 da tarde, vocês irão conhecer histórias que envolvem a Igreja Manancial de Jesus Cristo. No episódio de hoje, a gente vai falar de como surgiu hoje o braço direito da Igreja Manancial de Jesus Cristo. A gente não está falando de alguém específico, a gente está falando de algo específico. Estamos falando da Rede Manancial. A plataforma que você está vendo esse vídeo, seja na TV, seja no Sinal 24 horas, esta plataforma é sobre o que iremos falar hoje. De como isso impacta hoje, de coisas que vocês não têm o mínimo de noção de onde estamos chegando, do que estamos fazendo, dos resultados que estamos tendo. Vocês não têm o mínimo de noção. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Tá começando agora a nossa série original, a primeira série original da Manancial 7 anos. 500 inscritos no nosso canal no YouTube. Bem, falar dessa história é meio que fazer uma autobiografia, por conta que eu vou sair um pouco do formal agora para poder falar disso. Mas quando eu cheguei com essa ideia com o pastor, foi primeiro de criar uma rádio. Me lembro que foi em 2024. Minha mãe e meu pai estavam indo muito para a igreja e eu estava me afastando da igreja. Estava por conta que eu não sentia a presença de Deus. Eu não vou mentir, eu não sentia essa presença. Eu não sentia que as palavras dos pastores em que eu conheci estavam chegando em mim, que estava me tocando. Por conta que sempre tem aquele negócio de tipo, você não tem que ir na igreja e ouvir o pastor falar ao que você gosta de ouvir. Você tem que ouvir o que Deus quer que você ouça. A verdade que Deus quer que você ouça. E eu não sentia aquele chamado, eu não sentia aquela presença. Eu não sentia nada. Para mim é como se eu estivesse ouvindo o que justamente não era para ouvir. Para mim era como se eu estivesse ouvindo, como se eles estivessem falando algo que eu gostaria de ouvir, mas não que eu precisava. Então, com o passar do tempo, eu sou um jovem que investe muito em comunicação. Eu tenho um grupo que chama Bimídia, sou o dono do grupo que chama Bimídia, criei o grupo que chama Bimídia, que basicamente é um grupo que coordena canais, dirige canais, é dono de canais, de plataformas, de páginas que tem relevância aqui em Quixerambi. E cheguei no pastor. Na época, eu tinha 5 emissoras de rádio web. 5 emissoras cadastradas de rádio web. E eu cheguei no pastor falando, pastor, no Leidivan, né? Ele foi uma manhã lá na minha casa. E há muito tempo eu queria falar desse assunto para ele. E eu não falava, não chegava nele. E eu fui nesse dia, cheguei numa manhã, acho que era no fim de semana, não me lembro muito bem. Acho que era no fim de semana. Cheguei nele e falei, pastor, queria falar com o senhor por conta que eu queria apresentar uma coisa para o senhor. Nessa época eu trabalhava na fábrica já. E eu mostrei para ele a rádio.
Mostrei as minhas rádios e mostrei para ele um projeto que eu queria levar para o Manancial, que era uma rádio evangélica, uma rádio que focasse no evangélico, por conta que eu sentia que era algo que estava faltando, era algo que não estava tendo no momento em que Chernobyl. Tinha rádio, sim, voltada para o catolicismo e tal, mas o evangelho mesmo, a rádio fosse fiel ao evangelho, a gente sentia que não tinha. Então foi aí que eu cheguei nele. Eu acho que era no meio do ano, não me lembro muito bem. Eu cheguei nele, falei, apresentei tudo. E na época era a RCC Fé e Vida. Por quê? Porque RCC significava Rede Coração do Ceará, que é a minha rede de rádio web. E na época eu queria uma parceria. Tipo, a rádio não iria ser da igreja, a rádio iria ser minha e da igreja. E que a gente não iria estar em intuito de ganhar algo em cima da rádio. A gente estava em intuito de levar a palavra de Deus mais longe. Bem, foi passando os tempos. Em dezembro, eu comecei a me congregar na Manancial. E eu achei que ele tinha... Não vai, como é que eu posso dizer? Não vai, como é que eu digo? Não vai se importar com isso aí, não vai se lembrar disso. E ele chegou em mim. Em dezembro, isso foi... Não cheguei a me congregar na Manancial em dezembro, mas eu cheguei a meio que olhar mais para Manancial naquela época. E foi quando chegou no perto de 31 de dezembro, tudo teve uma confraternização na casa dele, a confraternização da igreja, onde eu gravei um filme documentário e eu fiz uma homenagem para ele. Eu e a igreja, a gente fez uma homenagem para ele, que a gente colocou o nome do filme como Obrigado Pastor, e a gente rodou esse filme. Hoje é um dia muito especial, um dia de celebração e comunhão em nossa igreja. Porém, neste momento de alegria e união, queremos dedicar um instante para reconhecer uma pessoa especial que Deus colocou em nossas vidas. Pastor Ladivan, o Senhor é mais que um líder, é nosso guia espiritual, nosso exemplo de fé e dedicação. Alguém que incansavelmente trabalha pelo bem de nossa igreja e de nossas famílias, semeando amor, esperança e a palavra de Deus em nossos corações. Queremos dizer que somos gratos por sua vida, por sua entrega e por todo o cuidado que tem por nós. Mas antes disso, antes da confraternização, falando com ele, a gente conversou e ele falou: Flávio, é difícil de falar. Eu disse que ia ser difícil de falar. Aí ele falou: Flávio, eu quero uma coisa. A igreja, ela tá passando por um momento que a gente não sabe se vai ficar no local que a gente tá. Então, é só passar isso. Só passar a renovação de contrato de aluguel, essas coisas tudo, pra gente investir no plano da rádio. Eu quero botar a rádio. Eu me espantei porque eu pensei: meu Deus, ele ainda lembra disso, ainda lembra desse assunto. Pensei que ele não ia colocar, pensei que ele não ia ter esses planos. Então aí tá certo. Foi indo. No dia 28 de dezembro, a gente anunciou que a Manancial, ela ia ter uma rádio. No dia 31, antes do dia 31, a gente tinha conversado. E no dia 31 a gente fez um anúncio importante, que era que a Manancial, ela ia produzir um documentário. E esse documentário ia visitar o primeiro local da igreja, tudo, a gente ia rodar tudo, ia fuçar a história
da Manancial por completo. Você nem pra onde aí. Prepara a foto do seu que eu vou pegar a foto que tá lá, porque eu vou fazer um documentário. Não pegar o documentário, fazer um documentário todinho, aonde começou e onde nós estamos hoje. É um prazer fazer isso. É difícil de me gravar. É um prazer fazer isso, é um prazer dirigir isso. Quando o pastor falou da ideia, eu aceitei na hora, porque era um plano já de eu fazer um documentário. Eu ia fazer um documentário sobre a religião, sobre a fé. Segura, aproveita. Eu ia fazer um documentário sobre a fé, sobre a religião, sobre como é a vida do evangélico. Era esse o foco do documentário, só que o irmão foi e me chegou com a ideia e hoje ele me explicou como ia ser, e aí eu, nós faz na hora. Então vai ser um prazer dirigir esse documentário, esse que eu posso chamar esse grande milagre que a gente vai mostrar como aconteceu, como se formou. A história da Manancial vai ser contada não só para os irmãos, mas para todos que quiserem conhecer. Então, 2025 oficialmente, em 2025 vem aí o documentário da Manancial. E ia falar sobre a história da Manancial. Por isso que essa série, ela não é sobre a Manancial em si, ela é mais sobre quem está na Manancial, porque futuramente a gente vai ter uma série voltada especificamente para isso. E foi no dia 31 a gente anunciou que a rádio ia vir mesmo e que a gente ia produzir uma série documental. A gente ainda está nos preparativos, por conta que a gente está deixando passar alguns momentos para poder de fato colocar os trabalhos do ar, começar a fazer esse trabalho, por conta que é muito local para visitar e depende de muito tempo e tal, tem muita coisa para trabalhar em cima. Não é fácil. É uma super produção, a primeira super produção que eu estou fazendo. E eu me lembro que até nesse final de ano, no dia 31 de dezembro de 2024, eu não ia. Eu falei, mãe, eu não vou. Quero ficar em casa, tudo. Não quero ir, não. Minha mãe foi, por volta de umas 7h10, ele começa a me ligar. Cadê tu? Tô te esperando aqui. Aí eu, não tô me sentindo bem e tal. Não, vem, é pra vir sim. Pode vir, quero que você venha, pra você tá aqui. E tudo. Nesse dia, fiquei lá, foi bom, a gente passou um final de ano muito diferente pra mim, porque eu nunca tinha passado assim. A virada de ano foi em oração, tudo, eu gravando tudo. E tem essas imagens. E chegamos em janeiro, entramos em janeiro. E lá pro dia 20, 19 e 20, eu acho que foi 19 e 20, cheguei nele, a gente colocou a rádio no ar. E a primeira transmissão da rádio foi uma reunião, a primeira reunião de 2025. Anuncio oficialmente uma parceria da Igreja Manancial de Jesus Cristo com o grupo que chama Bimídia, que é o que eu organizo, onde essa união foi cuidadosamente planejada com o propósito de expandirmos a obra de Deus, utilizando as ferramentas que Ele tem nos dado para levar a sua palavra ainda mais longe. Como parte dessa parceria, estamos assumindo junto a operação da RCC Fé e Vida, uma rádio cristã que integra a Rede Coração do Ceará. Essa rádio será um instrumento poderoso para alcançarmos vidas, levando louvor, adoração e a mensagem do Evangelho para todos. E foi no dia 25, no sábado, eu e ele conversando. A gente chegou a conversar tudo, acho que foi antes. A gente chegou a conversar sobre a igreja ter um canal do YouTube, transmitir o culto no YouTube. E eu tava decidido que as transmissões iriam ser no meu canal, por conta que já tinha o documentário que a gente tinha feito de homenagem para ele no meu canal,
E já tinha também a festinha de Ano Novo que foi feita lá na casa da mãe dele, no meu canal. 2 conteúdos que pode-se dizer que é da igreja. E aí eu fui e falei, pastor, cheguei nele e falei, queria falar com o senhor um assunto. Eu não quero transmitir no meu canal. Por conta que a Quixeramobim TV, ela é um canal público de conteúdo, que eu quero dizer. Ela tem conteúdo de vários tipos, é com conteúdo geral. Ela não segue um conteúdo evangélico. Quixeramobim TV não é um canal evangélico. Eu tava pensando em criar um canal para a igreja. Aí ele chegou meu filho, aquele meu filho, eu queria falar justamente isso com você. E ele foi e me falou que há alguns anos atrás ele queria montar um canal para a igreja, só que ele não sabia. Ele não sabia como fazer isso. Aí eu descobri que ele fazia as transmissões no Instagram, que ele já fazia isso no Instagram. Por nome de Moisés. Nós observamos, meus irmãos, que Moisés, todos nós conhecemos. Moisés, ele morava, para a glória do nome de Jesus Cristo, nasceu, todos conhecem a história, nascimento, onde ele nasceu e onde ele viveu. Que ele também queria que a igreja tivesse um canal próprio. Ele não queria que fosse no meu canal, ele queria que a igreja também tivesse um canal dela. Aí eu fui bem, fiz o canal no dia 24, fiz o canal no dia 25, no sábado. E assim que você faz um canal no YouTube, se você for fazer transmissão ao vivo, e ele nunca tiver feito na vida, ele precisa de uma liberação. E essa liberação passa 24 horas para liberar. Eu fiz. Meu notebook, ele não aguenta OBS. Falei com o cara, perguntei, mas eu acho que ele aguenta? Mas deve aguentar tudo, mas é forçar a barra, mas aguenta. Mas vamos lá. Botei tudo, fiz. E no culto de família, se eu não tiver enganado, foi um culto de família onde ele começou uma campanha. Ele iniciou uma campanha. Não sei se foi nesse culto de família específico que ele iniciou uma campanha de um nomezinho no óleo. Não sei se foi nesse específico. Mas a gente começou num culto de família. O primeiro culto a ser transmitido na Manancial foi um culto de família no dia 25 de janeiro. Ou foi no dia 25? Foi um domingo. Foi o último domingo de janeiro. Foi a transmissão, primeiro culto transmitido pela ATV Manancial. No Senhor com os louvores da harpa cristã, nesta noite, louvado seja Deus, em forma de gratidão ao Senhor, pela graça, pela misericórdia e pelo favor de Deus, amém? Quero convidar a obreira, louvado seja Deus, Nilda, louvando a Deus com... Na época eu fiquei, meu Deus, na época eu fiquei muito feliz por conta que eu tava fazendo ali a obra e que finalmente alguém tinha me escutado. Por conta que eu já tinha dado essas ideias, já tinha dado essa ideia para outros. E os outros nunca se importaram. E alguém finalmente se importou, alguém finalmente olhou, alguém finalmente notou. E eu fiquei muito feliz com isso. Alguém me escutou de fato. E foi indo. Veio a liderança de jovens. E aí a gente já tinha a TV Manancial e a Rádio Manancial. E assim foi criado a rede, porque tudo que era transmitido em um também era transmitido no outro. Então foi criada a rede. E em fevereiro a gente iniciou uma campanha na TV Manancial de bater 500 inscritos. Vamos, glória a Deus. Irmãos, lembrando, louvado seja Deus, né, que nós estamos também ao vivo, né, para a glória do nome de Jesus Cristo, tanto pela rádio, né, louvado e agradecido seja Deus, e como pela, louvado seja transmissão ao vivo, né, pela TV Manancial. Peço aos irmãos que os irmãos que estão, né, nos assistindo, os irmãos que estão aqui também, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, louvado seja Deus, nos ajude a nós levar a palavra de Deus mais adiante. Você tem como? Tem.
Uma coisa tão simples e fácil. Pegue aquele link, manda para alguém, pede para alguém o quê? Se inscrever lá. Se você se inscreveu, você está fazendo o quê? Você está, no mesmo instante, evangelizando. E aí a gente foi, na época eu era líder de jovens, coloquei essa campanha nos jovens e foi a gente, vamos trabalhar, vamos bater os 500 inscritos, vamos fazer a juventude nos ajudar a bater 500 inscritos. E foi indo. Chegou perto do final de fevereiro, a gente ia até o dia 28 de fevereiro para botar 500 inscritos. E tinha passado da metade, já tinha chegado no dia 14, dia 15, 16, e a gente não tinha chegado ainda na metade da meta. A gente não tinha chegado na metade da meta. Não me lembro quantos inscritos, mas a gente não tinha chegado na metade. E eu tinha já feito os cálculos. Se naquele bendito dia a gente não tivesse chegado à meta de inscritos, ia ser muito apertado para a gente bater. E provavelmente a gente não ia chegar a bater 500 inscritos no dia 28. Aí o pastor foi olhar para mim: olha, não duvide dos jovens, não duvide da igreja. Quando a igreja quer, a igreja faz. Quando os jovens querem, os jovens conseguem. E eu tá certo. E fomos indo, saímos em peregrinação pelas ruas. A gente foi atrás, a gente buscou tudo. E foi então que teve uma grande ajuda também lá em Fortaleza. A Josi, a irmã Josi, fez uma grande ajuda lá em Fortaleza. E um dia ela conseguiu mais de 20 inscritos. E chegou um grande dia em que o canal faltava apenas, justamente, menos de 20 inscritos para bater 500. E aí eu falei, hoje a gente tem que bater os 500. Porque, poxa, falta menos de 20. E eu não sabia, a Josi estava saindo em peregrinação em Fortaleza. E a gente se esforçando para conseguir inscritos ainda com o que a gente tinha que xarambir. E o pastor fez um detalhe. O pastor iniciou uma campanha em fevereiro das pessoas ficarem sem rede social por 45 dias. Então, tipo, um dos principais veículos da gente compartilhar, a gente não pôde usar. Porque a maioria tinha entrado no desafio da campanha de não usar o Instagram, Facebook por 45 dias. A gente tinha apenas o WhatsApp. Então a gente foi indo. E naquela tarde, não me lembro o dia, mas foi numa tarde, eu entrei em plantão. Poxa, falta 10 inscritos. Peguei o computador, tava do lado de fora lá da casa dele, aquele espaço que tem lá de fora. E eu fui, não, vamos abrir aqui uma live agora e mostrar. Vamos bater os 500 inscritos em live, ao vivo. No YouTube, faltando apenas 3 inscritos para batermos a nossa meta. Sejam todos. Então, é a reta final, é a contagem regressiva. Pedimos a todos, pedimos o apoio de todos. Começamos, abrimos. E foi indo. E a live lá contando. E 9, faltava 9 inscritos, 8 inscritos. E a emoção tomando de conta, E o pastor não estava em casa. O pastor tinha de buscar o missionário. E aí tem um detalhe. Eu postei nas redes sociais, postei no YouTube um shorts, que é um vídeo curto, que lá no YouTube chama shorts. Um vídeo curto do pastor reagindo aos 500 inscritos. E tem um detalhe nesse vídeo. Eu achava que a reação dele, que ele não sabia. Só que aí eu recebi um detalhe. Eu que não sabia que ele já estava sabendo. Porque ele estava na casa da irmã Irinalda. Na casa da irmã Irinalda, ele estava junto com a missionária Rosa. E eu estava na casa dele sozinho, fazendo a live. E lá na irmã Irinalda, a irmã Irinalda estava assistindo a live. E ele estava assistindo a live junto com a irmã Irinalda e com a missionária. Ele viu o canal bater 500 inscritos em live.
Temos 500 inscritos. O nosso canal no YouTube acaba de bater 500 inscritos. Capturamos o momento de virada. Neste momento, o canal do YouTube da TV Manancial bate 500 inscritos no YouTube. Bateu, meu povo. Muito obrigado. Chegamos em casa, tudo. Ele chegou em casa, tudo. E eu fui começar a gravar o vídeo. E a missionária até falou, já sei o que é. Fecha o celular. Venha. Tampa os olhos dele, irmão. Tampa os olhos dele. Que foi? Tampa os olhos dele. Que foi? Pode tampar os olhos dele. Tampa os olhos. Tampa os olhos. Eu já sei, nós já chegamos. Na alcançamos, foi? Foi. 501, pelo amor de Deus. É sério? Hã? 501. 501. Não acredito não, olha aqui. Eu disse, nós chegamos, fechou, bateu. Pode comemorar e volta. Meu Deus, é muito Deus na terra. 501. Daqui pra sexta-feira, hoje é quarta, daqui pra sexta-feira vamos ver se nós conseguimos fechar 50. Em nome de Jesus, viu? Que maravilha do céu, Rosa. E eu não tava me tocando. E ele foi, se surpreendeu quando viu 501. Aí eu cheguei, fez o vídeo, fez tudo aquilo. O senhor foi falso, né? Tá? O senhor já sabia que tinha batido 500. E ele falou, não, fiquei de fato, aquela reação foi verdadeira. Ah, como assim aquela reação foi verdadeira? Foi verdadeira. O senhor já sabia que tinha batido 500. Como é que o senhor ficou com aquela reação? Eu fiquei surpreso. Aí ele falou, eu fiquei surpreso, fiquei com aquela reação por conta que a gente já tinha ultrapassado os 500, já tava com 501, 502. E virando. E foi muito bom ver que ele estava feliz daquele jeito. Ver que a igreja tinha se empenhado para colocar aquele sonho em realidade. Então, foi incrível. Foi incrível saber que ele de fato estava gostando daquilo. Que ele de fato estava empenhado com aquilo. Batemos os 500. A gente comemorou, fez uma surpresa para ele. A gente fez um bolo aqui em casa para ele. E na igreja a gente falou, anunciou que tinha batido tudo. Né? 500, tá de quantos? Né? No início, só um instante, no início de fevereiro, né? A mocidade iniciou uma campanha de maratona de 500. Tinha até dia 28 de fevereiro para cumprir uma meta, bater 500 no canal do YouTube. E hoje, 26 de fevereiro, nosso canal completa um mês no ar, né? A TV Manancial está um mês no ar, transmitindo, né? Os cultos, né? Foi transmitido o primeiro culto da campanha pela família. E atualmente temos o quê? 505 pessoas inscritas no meio do bolo. Amém? E isso é bênção do céu. 505 pessoas inscritas, né? Então, houve outro momento que eu cheguei nele e falei, pastor, a gente tá com um problema. Depois neste mês de abril, cheguei a falar com ele. Ele veio aqui em casa, né, pro culto, e eu falei, pastor, a gente tá com um problema. No YouTube, durante o culto, é colocado alguns louvores. E esses louvores a gente não tem direitos autorais. Se a gente continuar nessa progressiva, a qualquer dia a gente pode sofrer um banimento do YouTube e a gente pode se ferrar por estar colocando esses hinos no ar. E tem alguns momentos que no YouTube cai, que quem segura é a rádio, o YouTube não segura e cai. E eu estava pensando, tá na hora da TV Manancial evoluir, pastor. E de fato virar uma TV, com um sinal 24 horas, uma programação evangélica, onde qualquer momento, se você ligar 1h da madrugada, ela vai estar tocando 1h da madrugada. Ele foi paciente, tudo. E eu cheguei a perguntar se podia botar um QR Code na tela, para quem quisesse do lado do aço. Então, até para as pessoas que não sabem por que aquele QR Code tá lá na tela, é pelo seguinte fato que, tipo, o sinal
é pago. A gente paga uma quantia para manter aquele sinal no ar. Todo mês a gente precisa pagar a quantia. Se eu não tiver enganado, é R$ 29,99. E eu fui e coloquei. E a Irmã Branca foi a primeira a fazer a doação. Não sei se podia falar isso, mas eu falo. A Irmã Branca fez a primeira doação. Eu fui lá, quer saber? Eu vou completar. Completei. Coloquei. Então foi isso. No dia 5 de maio, a gente botou o sinal 24 horas da TV Manancial. E menino, é isso. A gente tá para acontecer, né? Um boom. TV Manancial tá no ar, a Rádio Manancial no ar e o nosso canal no YouTube no ar. E com isso a gente montou essa rede Manancial, onde a gente é a primeira igreja de Quixeramobim a ter uma emissora de TV web, onde transmite uma programação 100% evangélica. Não tem nenhuma emissora de TV de Quixeramobim que produz uma programação 100% evangélica. Só a Manancial fez isso. E aí muitos irmãos até dizem, nossa, por que a Manancial tem YouTube? Por que a Manancial tem rádio? Por que a Manancial agora tem TV? Pra que tudo isso? E eu respondo, por conta que a Manancial chega a lugares que ninguém tem noção. Só para vocês terem ideia, nesses últimos 28 dias, nesse um mês, 60% do nosso público lá no YouTube, o YouTube registrou que 60% deste público estava logado com uma conta no Brasil. Os outros 40% espalhados pelo mundo. O YouTube não conseguia identificar em qual parte do mundo estava. Só aparece lá, Brasil, 59,9%. E o resto é espalhado pelo mundo, é por aí. Já teve registro de audiência em Portugal. E é uma coisa que o pastor estava até conversando hoje no culto, do que teve aqui em casa, assim que terminou o culto, a gente estava conversando. Tipo, nenhum de nós tem condição para ir para algum país da África. Ninguém tem condição para ir para algum país africano, do continente africano. Mas a gente consegue ir até o continente inteiro da África graças às redes da Manancial. Graças à rede Manancial. Que atualmente tem mais de 10 mil visualizações no YouTube. A gente tem hora que tem picos de audiência no YouTube que nem a emissora forte de TV daqui de Quixeramobim tem no YouTube. Tem canal que tem 5 mil, 40 mil, que quando você vai ver a visualização da live, tem lá 200 visualizações. E a Manancial com 540 inscritos, consegue fazer essas 200 visualizações, ficha. A gente tá tendo uma audiência que um canal de 5 mil tá tendo. Hoje em dia, quem pesquisa a palavra Manancial no YouTube, vai rolando lá a tela, do nada a gente passa. Do nada passa um vídeo nosso. A pessoa pesquisa culto de doutrina, clica no culto, aí não tá gostando do vídeo, vai ver outra coisa ali, vai rolando a tela, a gente do nada aparece a pessoa. Esse é o impacto. As pessoas estão procurando a Manancial no YouTube. Estão procurando no Instagram. Só no Instagram, nesses últimos 28 dias, do dia que eu estou gravando isso aqui, no dia que está sendo transmitido isso aqui na sexta-feira, a gente está tendo 6 mil visualizações no Instagram. E o perfil passou 45 dias parado. Voltou agora nessas semanas. Em um mês, a gente já tem mais de 6 mil visualizações no Instagram. E em breve a gente vai fazer, se Deus quiser, vai ser 10 mil todo mês de visualização. O objetivo da Rede Manancial não é trazer resultados financeiros lucrativos para a igreja, não. Mas levar a palavra de Deus a pessoas, a mais e mais pessoas pelo mundo todo, que a gente está vendo que está funcionando. Então, esse é o objetivo da Manancial com as suas plataformas. A gente está vendo que está dando certo. Enquanto tem muita igreja tentando lucrar com as plataformas digitais,
A Manancial está fazendo apenas com um sentido. É levar a palavra de Deus a mais longe, a mais pessoas, a quem puder se conectar. Tipo, se você estiver no meio do mato, esse meio do mato conseguir pegar um 3G, um 4G, você consegue ter a Manancial com você. Não tem motivo para você dizer, perdi o culto, não. Porque se você estiver trabalhando, o culto estiver passando, quando você terminar de trabalhar, caso o culto esteja terminado, você pode vê-lo quantas vezes você quiser, onde você quiser, no aparelho que você quiser. Tem gente que assiste pelo celular, tem muita gente que consome a gente por TV, liga lá na Smart TV e bota a Manancial. Sabe? A gente criou um veículo de comunicação tão potente que a gente não tem noção disso. E muitos da igreja acham que isso é balela. Mas não. A Manancial agora é dona de um grupo de comunicação. Ela criou um grupo de comunicação em dentro de 3, 4 meses que já está tendo um impacto de um que já está há anos e anos aí. É isso. Esse é o impacto da Manancial atualmente. E agora a gente não pode mais acabar. Agora a gente tem que evoluir, continuar evoluindo. Mas acabar não tem como a gente acabar. Porque vai fazer diferença. Então, é isso. Acho que esse foi o meu maior orgulho na vida, foi eu ter ajudado a Manancial a se colocar nessas plataformas. Por conta que não sei o que seria. Atualmente eu não sei o que seria de mim sem Manancial e sem essas plataformas, mano. Então é isso. Agradecer à igreja, agradecer ao pastor Ledivan por ter confiado em mim. E, se Deus quiser, eu e minha família estaremos nos próximos 7 anos junto com a Manancial. E ela vai ter superado todas as barreiras. Ou então, se a gente não já estiver no reino dos céus, junto com toda a igreja. Mas se a gente estiver aqui ainda na terra, a gente vai estar com a nossa Manancial. E é isso.